neste momento, agradecendo imensamente a Deus por mais uma vez estarmos reunidos aqui, realizando a aula desta noite. Agradecemos aos nossos irmãos espirituais que estão conosco no nosso lar agora, nos ajudando, que a gente possa compreender, que a gente possa tirar todas as dúvidas que a gente tem, que sejam momentos bastante esclarecedores. Agradecemos ao nosso anjo guardião que nos ajuda a estarmos aqui, porque nós escolhemos. E nós, com muita gratidão, especialmente gratidão ao nosso Mestre Jesus, dizemos ao nosso Pai a oração que Ele, nosso Mestre querido, nos ensinou. Pai nosso que estais em toda parte, santificado é o teu nome, venha a nós, Senhor. O teu reino de amor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Pai, sempre de cometermos o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, obrigada, Edna. Geraldo, como está o meu som? Ele não está cortando? Tá bom. Então, vamos lá. Item 57. Tá, qualquer coisa você me avisa, eu tiro a imagem que melhora um pouco, né? Então, nós vamos continuar capítulo 17 das predições do Evangelho. Estamos terminando no item sinais precursores, item 57. Mas quando se darão tais coisas? Ninguém o sabe, disse Jesus, nem mesmo o Filho. Esses indícios, porém, não estarão nem no sol, nem nas estrelas, mas no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos, e que em parte se podem deduzir das suas alusões. É indubitável que aquela mutação não poderia operar sem vida dos apóstolos, pois, do contrário, Jesus não ignoraria o seu momento. Aliás, não era possível que semelhante transformação se desse dentro de apenas alguns anos. Aqui nós estamos falando da transformação da humanidade, do entendimento do que quis dizer as mensagens, do que quiseram dizer, perdão, as mensagens de Jesus, não é? Entretanto, delas lhes falta como se eles houvessem de presenciar. É que, com efeito, eles poderão ser encarnados quando a transformação se der, e até mesmo colaborar na sua efetivação. Ora, ele faz sorte próxima de Jerusalém. Ora, toma esse fato por ponto de referência acerca do que ocorreria no futuro. Então, Jesus, lógico, na sua dialética de falar das transformações e da difusão da Boa Nova, tem hora que parece que ele está falando somente ali para Jerusalém e para os arredores, tem hora que se entende que parece que ele está dizendo que é para o mundo e para todos, e é lógico que aquilo que ele disse, que a gente estava lendo no nosso último encontro, né, não poderia acontecer ainda com os apóstolos vivos, naquela encarnação, porque senão Jesus também o saberia, ele estaria ali presente, eles conviveram juntos, mas sim em encarnações futuras, né? Eu vou ler a 58, que daí a gente já encerra aqui. Será que, predizendo a sua segunda vinda, era o fim do mundo que Jesus anunciava ao dizer, quando o evangelho for pregado por toda a terra, então será o fim? Muitas pessoas falam isso, né? E Kardec continua, não é racional supor-se que Deus destrua o mundo justamente no momento em que ele entre no caminho do progresso moral, pela prática dos ensinos evangélicos. Nada, aliás, nas palavras do Cristo,
indica uma destruição universal em tais condições, que em tais condições não se justificaria. Devendo a prática geral do Evangelho determinar grande melhora no estado moral dos homens, ela por isso mesmo trará o reinado do bem e acarretará a queda do mal. É, pois, o fim do mundo velho, olha que maravilha a interpretação, né? Do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, por todas as paixões mais más que o Cristo aludia ao dizer: quando o evangelho for pregado em toda a terra, então virá o fim. Mas para chegar esse fim, ocasionaria uma luta, e é essa luta que sobrevirão os males por ele previstos. Então, o que ele quis dizer é o seguinte: um dia as coisas vão se consertar, e o dia que as coisas se consertarem, e os homens tiverem se conscientizado da necessidade de todas as virtudes e de combater tudo aquilo que eu acabei de falar, então vai ser o fim, mas não o fim do mundo. O fim do mundo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aí, Edna. Agora sim, leia o item: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu vou tirar a imagem. Tá. Edna, tá. Leia o item 59, 60 e 61, tá? Vossos filhos e filhas profetizarão. Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Naqueles dias espalharei meu espírito sobre meus servos e servas, e eles profetizarão. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versículos 17 e 18, Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Se considerarmos o estado atual do mundo físico e do mundo moral, as tendências, as aspirações, os pressentimentos das massas, a decadência das velhas ideias que se debatem em vão desde um século contra as ideias novas, não se pode duvidar que nova ordem de coisas se prepara e que o velho mundo chega ao seu termo. Se agora levarmos em conta a forma alegórica de certos quadros e perscrutando o sentido íntimo das palavras de Jesus, comparando a situação atual com os tempos por ele descritos, como devendo marcar a era de renovação, não se pode deixar de convir em que diversas de suas predições apresentam hoje sua efetivação. Daí concluir-se que chegamos aos tempos anunciados, o que é confirmado sobre todos os pontos do globo pelos espíritos que se manifestam. Como temos visto, capítulo 1, número 32, o advento do Espiritismo, coincidindo com outras circunstâncias, realiza uma das mais importantes predições de Jesus pela influência que forçosamente deve exercer sobre as ideias. Ademais, ele é claramente anunciado naquela predição relatada nos Atos dos Apóstolos. Nos derradeiros tempos, diz o Senhor, espalharei o meu espírito por toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. É o anúncio inequívoco da vulgarização da mediunidade, a qual se revela em nossos dias, nos indivíduos de todas as idades, de todos os sexos e de todas as condições, e, por conseguinte, da manifestação universal dos espíritos, pois, sem os espíritos, não haveria médiuns. Disse que tal sucederia nos últimos tempos. Ora, dado que não alcançamos ainda o fim do mundo, mas, ao contrário, a sua regeneração,
deve-se entender nestas palavras os últimos tempos do mundo moral, que termina. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Então, assim, né, esse negócio de... A minha avó falava de fim do mundo, não podia escurecer que o mundo já ia acabar, né? Se acontecesse um eclipse, era o fim do mundo. Sempre morriam de medo. E até tinham razão por uma série de eventos que aconteceram no mundo mesmo. Mas o que ele fala por metáforas, na verdade. Jesus, tudo que ele falou por metáforas, né? Então, assim, está incansavelmente escrito no Evangelho, no Livro dos Espíritos, e aqui, que não vai ter nenhum abalo sísmico, que não vai ter tremor, que o mundo não vai acabar. Não é isso. É a questão ética, é a questão moral que está se movimentando, e que as coisas velhas que a gente acredita vão embora, estão indo embora. E as coisas novas vão chegar. Elas já estão aí, mas assim, ainda estão em luta, né? É por isso que a gente está nessa convulsão. A gente vê, por exemplo, a situação política do Brasil, a gente vê a situação política de United States, a gente vê a situação de guerra no mundo. Nós estamos no século XXI, não precisava mais ter guerra no mundo. Olha só que coisa absurda, né? Mas é assim que está sucedendo, porque isso tudo é necessário para o mundo velho morrer e entrar um mundo novo. Aconteceu isso na Segunda Guerra Mundial, quando a mulher foi trabalhar, entendeu? Que teve toda aquela revolução, todas as coisas velhas acabaram para entrar as coisas novas, e isso vai acontecendo, né? Exatamente. O item aí fala também da popularização da mediunidade, né? Jesus já dizia isso nessa frase que ele quis dizer: eu vou derramar meu espírito em meus servos e eles vão profetizar. Ou seja, a mediunidade colocada abertamente, como na época da escrita desses livros, né, em 1868, mais ou menos. É que ele falou Vamos lá. Juízo... vulgarização, e não é. Vulgarização no sentido de que todo mundo vai falar, né? Isso, e não de tornar menor, diminuir, né? Mas sim no sentido de ser comum, né? De ser comum. Juízo final, item 62. Vamos ler uma passagem do Evangelho aqui. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória. E, reunidas à sua frente todas as nações, ele separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde a mim, benditos de meu Pai. Tá, Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Bem-aventurados os aflitos, né? Agora a explicação dessa passagem. Tendo o bem que reinar na terra, é preciso que dela sejam excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam trazer-lhe perturbações. Óbvio. Deus permitiu que eles ali permanecessem o tempo necessário para se melhorarem. Mas, chegado o momento em que, pelo progresso moral dos seus habitantes, o globo terráqueo tem de subir na hierarquia dos mundos, ele será interdito, ou seja, ele será proibido como morada a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de ali receber. Serão exilados para mundos inferiores, como outrora foram para a Terra os da raça adâmica, vindo substituí-los. Espíritos melhores. Essa separação a que Jesus previrá é que se acha figurada por essas palavras sobre o juízo final.
Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Capítulo 11, itens 31 e seguintes. Deixa eu ver aqui. Vou ler mais um. A doutrina de um juízo final, único e universal, pondo fim para sempre à humanidade, repugna à razão, ou seja, é contra a razão, por implicar a inatividade de Deus durante a eternidade que precedeu a criação da Terra e durante a eternidade que seguirá após a sua destruição. Que utilidade teriam, então, Sol, a Lua e as estrelas, que, segundo o Gênesis, foram feitos para iluminar o mundo? Causa espanto que uma obra tão intensa se tenha produzido para tão pouco tempo e em benefício de seres votados, em sua maioria, aos suplícios eternos. Lê a 65, Edna, para nós, por favor. Edna, tem que ligar o microfone. Fala sério, né? Desculpe, hein? Retorna para mim, amiga, retorna. Vamos lá. Materialmente, a ideia de um Materialmente, a ideia de um julgamento único era, até certo ponto, admissível aos que não procuram a razão das coisas. Enquanto se acreditasse estar toda a humanidade concentrada sobre a Terra e que tudo no universo fora criado para seus habitantes, ela é inadmissível desde que se tornou sabido que há milhares de mundos semelhantes que perpetuam as humanidades durante a eternidade, e entre os quais a Terra é um ponto imperceptível dos menos consideráveis. Nós somos, assim, uma fagulha, um grão de areia em relação ao universo, né? Coitado do Nostradamus, não. Aquele outro lá que a igreja queria matar. Porque... Não, matou, né? O Sócrates? Não. Não, Galileu? Dizia que... O Galileu, tadinho do Galileu, né? Quando ele descobriu que não era nada acabou matando mesmo. Verdade. Ele dançou. Eles queriam que ele revelasse toda a crença dele. Exatamente. Porque eles acreditavam no etnocentrismo, ou seja, só a Terra era o centro do universo. Exatamente. Por este único fato, se vê que Jesus tinha razão em dizer aos seus discípulos: há muitas coisas que não vos posso dizer, pois não as compreendereis. Eis que o progresso da ciência, ora indispensável a uma sã interpretação de algumas de suas parábolas. Certamente os apóstolos Paulo e os primeiros discípulos teriam estabelecido outros dogmas se tivessem tido os conhecimentos astronômicos, geológicos, físicos e químicos, fisiológicos e psicológicos que hoje se tem. O hoje dele é 1850 e tralalá. Né? Exatamente, nós estamos em 2025, imagina agora, né? Moralmente, um julgamento definitivo e sem apelo é inconciliável com a bondade infinita do Criador, que Jesus nos apresenta sem cessar como um Pai, o qual sempre deixa uma via aberta ao arrependimento e está pronto a estender seus braços ao filho pródigo. Se Jesus houvesse entendido o julgamento nesse sentido, teria desmentido suas próprias palavras. E depois, se o julgamento final... Edna. Era um pouquinho. Deixa eu só fazer um resumo do item anterior, que a Débora é nova aqui, né? Então, o item 65, o que ele fala? Ele fala da ideia de um julgamento único, né? Que poderia até ser acessível para as pessoas que não usando a razão, acreditavam que a humanidade toda estava concentrada na Terra e que todo o universo tinha sido feito para nós.
Isso era possível. Como isso é inadmissível, né? Porque a gente sabe que existem milhares e milhares de mundos semelhantes, por isso que Jesus falava, há muitas moradas na casa de meu pai, né? Ele estava se referindo a exatamente isso. É inadmissível que o Criador tenha criado um universo com bilhões de estrelas, trilhões de galáxias, né? Vários mundos muito parecidos com o nosso. Sobre nós, esse planetinha azul que é um cisco no universo, né? Os apóstolos, os primeiros, né, e Paulo também, se eles tivessem tido todo esse conhecimento que a Edna falou ali, de todas essas ciências, eles certamente tinham entendido o que hoje, nessa época aqui que ele está falando, já se entendia. E hoje, muito mais, porque da época que Kardec escreveu, compilou esse livro até agora, todas essas ciências já avançaram muito em conhecimento, tá? Pode continuar, desculpa. Agora ela está falando sobre a parte moral, né? E depois, se o julgamento final deve tomar os homens de improviso no meio de seus trabalhos ordinários e as mulheres grávidas, pergunta-se com que finalidade Deus, que nada faz de inútil nem de injusto, faria nascer crianças e criaria almas novas, nesse momento supremo, no termo fatal da humanidade, para as fazer passar por julgamento ao sair do seio de suas mães, antes que tivessem a consciência de si próprios, enquanto que outros tiveram milhares de anos para se reconhecer. De qual lado, à direita ou à esquerda, tomariam lugar essas almas que ainda não são nem boas nem más? E para quem todo o caminho ulterior do progresso estará para sempre fechado, pois a humanidade não existirá mais. Capítulo 2 é o item 19. A minha avó também falava, e minha mãe acreditava piamente, né, que 7 anos antes do fim do mundo, mulher nenhuma ia ficar mais grávida. Olha as coisas que eles inventavam, que eles criavam, né? Oh, sério. Porque aqui, o que ele fala? Que justificativa teria para você deixar de nascerem crianças que na época do juízo não seriam nem boas nem más, porque nem teriam conhecimento de si mesmos ainda, e que seriam condenadas a não existirem nunca mais, porque tudo ia ser destruído. Lógico. Porque ia acabar o mundo, então não ia para quê? Né? Porque ela até pergunta, para que lado, direito ou esquerdo, iriam essas almas? Tá? Não eram nem boas nem mais, visto que a humanidade não mais existiria. Elas iam para que lado, direito ou esquerdo? Aí Deus não é nem justo e nem... Não seria justo. Né? Então, aqueles cuja razão se contenta com semelhantes crenças e que as conservam, estão no seu direito e ninguém nada tem que objetar a tal direito, mas não levem a mal que nem todos compartilhem delas. A 67. O julgamento por via de emigração, tal como foi acima definido no 63, é racional. É fundado sobre a mais rigorosa justiça, visto que deixa eternamente ao espírito seu livre-arbítrio, que ele não constitui privilégio de ninguém, que uma igual latitude é dada por Deus a todas as suas criaturas, sem exceção, para progredir. E mesmo a aniquilação de um mundo que traria como consequência a destruição do corpo, não causaria nenhuma interrupção à marcha progressiva. Não ocasionaria. Exatamente. Tal é a consequência da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências. E também mundos que já se foram, por exemplo, os mundos onde Jesus viveu e evoluiu não existem mais. Né? Segundo essa interpretação, a qualificação de julgamento final não é exata, pois que os espíritos passam por semelhantes
depurações a cada renovação dos mundos que habitam, até que hajam atingido um certo grau de perfeição. Não há, pois, falando corretamente, julgamento final, mas há julgamentos gerais em todas as épocas de renovação parcial ou total da população dos mundos. E, em consequência delas, se operam as grandes emigrações e imigrações dos espíritos. E que também a gente precisa prestar atenção, porque tudo que é material acaba. Inclusive, este mundo vai acabar um dia também. A Terra é matéria. E um dia vai acabar. Mas não num juízo final, numa hecatombe, não existe, onde os corpos encarnados vão se destruir. Não. Então, é preciso natural, entender, né? É preciso entender emigração como a ocorrência de saída de espíritos daqui para outros lugares. E a imigração, que é a vinda de outros espíritos para essa terra, para encarnarem aqui. Okay? E aí tem que ler, Débora, se você puder, leia Os Exilados de Capela. Isso. Tá? Que é muito importante para entender ele isso. Conta ele conta a história dos imigrantes, espíritos que vieram de Capela para habitar o mundo e ajudaram a formar a raça adâmica. Tá? Que é da onde nós nos originamos. Esse livro tem muita vontade. Chegamos finalmente ao Luiz. Oi? Eu já ouvi falar bastante. Pode ler, que é muito bom. Leia que você vai gostar. É muito, muito bom. Muito legal. Às vezes dá até para baixar PDF. Às vezes consegue. Sim. Bom, eu não consegui. Ao capítulo 18. É bem baratinho. Oi. Eu vou ver. No Mercado Livre você compra até usado. Super barato. Isso, exatamente. Entramos então no capítulo 18. Os tempos são chegados. É o último, acho que, capítulo que nós vamos ler desse livro. É isso mesmo. Porque a gente não vai ler notas explicativas, tá? Esse capítulo é interessante porque ele vai nos reportar aos tempos chegados, ou seja, da transformação. Mas isso em 1800 e tralalá, tá? Sinais dos tempos, a geração nova. Vamos lá. Sinais dos tempos, item 1. Dizem-nos de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm a menor importância. Aos seus olhos não passam de expressão de uma crença infantil, destituída de fundamento. Para a maioria dos crentes, porém, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. Ambas as interpretações são igualmente errôneas. A primeira, porque indica a negação da providência. E a segunda, porque tais palavras não prenunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Eu vou ler mais um pedaço, depois a Gina continua. Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda ideia de caprichos, por ser inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na baixa do conjunto. Peraí, 344, tá certo. Isto posto, diremos que o nosso globo, com tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois progressos se realizam
paralelamente, visto que a perfeição da habitação, guarda, a habitação aqui está querendo dizer da Terra, guarda relação com a do habitante. Fisicamente, o globo terrestre tem sofrido transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitáveis por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação de forças materiais, os homens concorrem para isso pelos esforços de sua inteligência. Saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. Esse duplo progresso se executa de duas maneiras. Uma lenta, gradual e que não se mede. Uma lenta, gradual e insensível, ou seja, não se sente. A outra, por meio de mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento de subida ascensional, mais rápido, que assinala, mediante pressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos, subordinados quanto às particularidades, ao livre-arbítrio dos homens, são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão submetidos a leis, como as que se operam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. É por isso que o movimento progressivo se efetua, às vezes, de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação, e de outras vezes é geral. Continua, Edna, por favor. O progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza, são a obra eterna da sabedoria e da presciência divinas. Tudo o que é efeito dessas leis é o resultado da vontade de Deus. Não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Até porque Deus é perfeito, então tudo que ele faz não muda. Portanto, quando a humanidade está madura para franquear um grau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus chegaram. Como se pode também dizer que em tal estação são chegados os tempos para a maturidade dos frutos e da colheita. Da afirmação de que o movimento progressivo da humanidade é inevitável, porque está na natureza, não se segue que Deus seja indiferente ao mesmo, e que, após haver estabelecido suas leis, haja retornado à inação, deixando que as coisas se movam por si mesmas. Aliás, tem até umas conversas, assim, umas brincadeiras que falam, mas até Deus descansou no 7º dia, por que eu não posso descansar? Mas Deus não descansou nada, tá? Porque ele não precisa. Suas leis são eternas e imutáveis, sem dúvida, mas porque sua própria vontade é eterna e constante, e seu pensamento anima todas as coisas sem interrupção. Seu pensamento, que penetra tudo, é a força inteligente e permanente, que mantém tudo em harmonia. Se este pensamento cessar de agir um só instante, o universo seria como um relógio sem pêndulo regulador. Deus vela, pois, incessantemente pela execução de suas leis. E os espíritos que povoam o espaço são seus ministros, encarregados dos detalhes, segundo as atribuições relativas ao seu grau de adiantamento. O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências. Um imenso governo onde cada ser inteligente tem sua parte de ação sob o olhar do soberano mestre.
cuja vontade única mantém a unidade por toda parte. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona numa ordem perfeita. Aquilo que nos parecem perturbações são os movimentos parciais e isolados, que só nos parecem irregulares, porque nossa vista é circunscrita. Se pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades não são senão aparentes e que elas se harmonizam no todo. A humanidade realizou até hoje incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais atingiram, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Ou seja, né, nós temos que nos humanizar. A gente ainda não está, nós não estamos humanizados ainda, né? Tal não lhes era possível nem com suas crenças, nem com suas instituições envelhecidas e superadas. Restos de uma outra era, boas numa certa época, suficiente para um estado transitório, mas que, tendo dado o que comportavam, seriam hoje um ponto de parada. Já não é mais somente o desenvolvimento da inteligência o que os homens necessitam, é a elevação do sentimento, e por isso é preciso destruir tudo quanto tudo quanto possa excitar neles o egoísmo e o orgulho. Tal é o período no qual vamos entrar a partir de agora, o qual marcará uma das fases principais da humanidade. Esta fase que se elabora neste momento é o complemento necessário da etapa precedente, como a idade viril é o complemento da juventude. Ela poderia, pois, ser prevista e predita com antecipação, e é por isso que se diz que são chegados os tempos marcados por Deus. Ai, é bom ouvir, né? É bom ouvir. Vamos continuar lendo? Eu vou ler lá. Item 6. Tá. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma certa região, a um povo ou uma raça. Trata-se de um movimento universal, que se opera no sentido do progresso moral. Opa, essa é boa, hein? Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se, e os homens que lhes são mais opostos, para ela trabalham mesmo sem o saber. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente. Olha que legal. Que se vai a passo de gigante. Exatamente. O velho mundo está morto e apenas viverá na história, como estão hoje os tempos da Idade Média, Exatamente. com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Aliás, todos sabem quanto ainda deixa a desejar a atual ordem de coisas. Depois de se haver, de certo modo, esgotado todo o bem-estar material que a inteligência é capaz de produzir, chega-se a compreender que o complemento desse bem-estar somente pode achar-se no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, mais se sente a falta, sem que tanto se possa ainda defini-lo claramente. É o efeito do trabalho íntimo que se opera em favor da regeneração. Surgem desejos, aspirações, que são como que o pressentimento de um estado melhor.
Eu acho que a gente viveu um pouco isso, né? Essa sensação de uma necessidade de mudança, alguma coisa que a gente buscava, mas não sabe o que é, aquele vazio interior. Eu preciso buscar alguma coisa que faça mais sentido para a minha vida, não só trabalhar, ganhar dinheiro, gerar filhos, e acabar morrendo. Não. Tem alguma coisa a mais aí no mundo e que eu preciso descobrir. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente luta de ideias. Desse conflito, forçosamente se originarão perturbações temporárias, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Então, a luta e as grandes lutas da humanidade se darão ao nível de ideias. Exatamente. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Exatamente. A Terra já está formada, né? Hoje não são mais as entranhas do globo que se agitam, são as entranhas da humanidade. Maravilha. 8. Se a Terra já não tem a temer os cataclismos gerais, nem por isso deixa de estar sujeita a revoluções periódicas, cujas causas, do ponto de vista científico, se encontram explicadas nas seguintes instruções ditadas por dois espíritos eminentes. Agora Kardec vai transcrever a fala de dois espíritos que disseram para ele a respeito desse assunto. Tem uma nota de rodapé que diz o seguinte: extraído de duas comunicações dadas na Sociedade de Paris e publicadas na Revista Espírita em outubro de 1868. São corolários das de Galileu, ou seja, são confirmações das teorias de Galileu, reproduzidas no capítulo 6 e complementares ao capítulo 9 sobre as regiões do globo. Então, eu vou começar a ler. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, sofre revoluções que demandam milhares de séculos para sua perfeita realização, mas que, como as revoluções mais breves, passam por todos os períodos, desde o nascimento até o apogeu do seu efeito. Depois do que há um decréscimo até o último limite, para recomeçar em seguida a percorrer as mesmas fases. O homem não abarca senão as fases de duração relativamente curta, que ele pode constatar a periodicidade. Mas há umas que compreendem longas gerações de seres, e mesmo sucessões de raças, seus efeitos. Por conseguinte, tem para ele as aparências da novidade e da espontaneidade. Ao passo que, se o seu olhar pudesse abranger alguns milhares de séculos para trás, ele veria entre esses mesmos efeitos efeitos de suas causas, uma correlação que nem sequer suspeita. Esses períodos que confundem a imaginação dos humanos por sua relativa duração não são, contudo, senão instantes na duração eterna. Quer ler? Abre o microfone, amiga, e retorne no mesmo sistema planetário. Em um mesmo sistema planetário, todos os corpos que dele dependem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas dali são solidárias, e não há um só dos efeitos que vós designais sob o nome de grandes perturbações que não seja a consequência do componente de influências de todo esse sistema. Vou mais longe. Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros, em razão da proximidade ou do afastamento
que resulta de seus movimentos de translação através dos miríades de sistemas que compõem nossa nebulosa. Vou mais longe ainda, digo que nossa nebulosa, que é como um arquipélago na imensidade, tendo também seu movimento de translação através dos miríades de nebulosas, sofre a influência daquelas das quais se aproxima. Essas nebulosas que ele está falando aqui seria a Via Láctea? Sim, sim, isso. As nebulosas fazem parte da Via Láctea, na realidade, né? Hoje a gente já sabe que as nebulosas são os berços das estrelas. Tá. Assim, as nebulosas reagem sobre as nebulosas. Os sistemas reagem sobre os sistemas. Como os planetas reagem sobre os planetas. Como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros. E assim, de aproximação em aproximação até o átomo, daí em cada mundo, as revoluções locais ou gerais que não parecem perturbações, senão em relação à brevidade da vida, a qual não permite ver senão os efeitos parciais. A matéria orgânica não poderia escapar de tais influências. As perturbações que ela sofre podem, portanto, alterar o estado físico dos seres viventes e determinar algumas moléstias, como todos os flagelos são para a inteligência humana um estimulante que a impele, por necessidade, à pesquisa dos meios de combatê-las e à descoberta das leis da natureza. Porém, a matéria orgânica reage, por sua vez, sobre o espírito. Este, por seu contato e ligação íntima com os elementos materiais, sofre também influências que modificam suas disposições, sem, entretanto, obstar ao seu livre-arbítrio, excitando ou moderando sua atividade, por isso mesmo contribuem para o seu desenvolvimento. Ou seja, tudo está ligado com tudo. E tudo, né? Tudo ligado com tudo, né? A movimentação que se manifesta, por vezes, em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é coisa fortuita, nem o resultado de um capricho. Tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência, a princípio inconsciente, que não passa de um vago desejo, uma aspiração indefinida de qualquer coisa melhor, uma necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação, depois por atos que despecham revoluções sociais, as quais, crede bem, também tem sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois tudo se encadeia. Se a vista espiritual não fosse limitada pelo véu da matéria, veríeis as correntes fluídicas que, à semelhança de milhares de fios condutores, entrelaçam as coisas do mundo espiritual e do mundo material. Quando se diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vede nestas palavras nada de místico, mas, ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra a má vontade humana. Ele se chama... Vamos parar? Vamos. Arago, o espírito chama-se Arago. Exatamente. E a gente para hoje por aqui para continuar na semana que vem. Semana que vem a gente vai ler a carta, a psicografada do Dr. Barry, né, que é o item 9 ou item 9 e 10. Sim. Sobre os fins, os tempos estão chegados. Edna, você pode fazer o encerramento para a gente?
E assim, com muito carinho, a gente vai se despedindo, botar minha agradecendo carinha aqui. por mais esses momentos de aprendizagem, por tantas coisas maravilhosas que estão chegando. Isso é tão importante. Cada vez que eu vejo esse livro, eu descubro mais coisas. Enfim, é maravilhoso estar aqui estudando. Agradecemos, Pai, por estes momentos, por toda a luz que nos fortaleceu e que está nos iluminando agora. Vamos compartilhar esses momentos muito bons, vibrando pela paz do universo, por todas as moradas da casa do Pai, por nosso planeta azul, Mãe Gaia, Mãe Terra, por todas as situações que acontecem, mas que tudo está nas mãos de Deus e que a gente não deve se desesperar por absolutamente nada. Vibramos pela humanidade, por todos nós que somos parte dela, que a gente tenha mais paciência, que a gente tenha mais carinho, que a gente tenha mais gentileza no trato com o outro, que a gente procure realizar a paz em nós. Vibramos pelos doentes do mundo inteiro e sabemos que Deus ampara todos os seus filhos, por aqueles que praticam o bem, que sejam abençoados com luz, e por aqueles que praticam o mal, infelizmente, que também sejam abençoados com luz, com carinho, com amor, e que a gente jamais ouse julgar com quem quer que seja. Agradecemos imensamente por tudo que a gente tem aprendido e que a gente possa realizar tudo o que Jesus nos ensinou na nossa vida. Graças a Deus e graças a Jesus.